O mundo da matemática é amplo na vida de cada um de nós. Afinal, usamos a matemática em quase tudo. Mas você já parou para pensar em como era muito tempo atrás? Você já deve ter ouvido falar em algarismos egípcios, romanos, mas você já parou para pensar o que tinha antes deles? Na evolução do homem primitivo, os números já faziam sentido, a partir de que um objeto é retirado ou acrescentado, ou até mesmo na contagem de alguma coleção. Por mais que o homem primitivo não soubesse diretamente sobre os números, ele tinha esta noção. Por exemplo, podemos citar que os habitantes da África do Sul não sabem quase nada, além de contar até 2, e após, eles falam que são muitos ou demais. Mas não podemos esquecer que lá o índice de alfabetização beira os 93%. Mas não pense que os números são necessários para realizarmos uma contagem. Pode parecer estranho, mas a correspondência bionívoca, que consiste em ir até o final, atribuindo um objeto a um conjunto deles, fazendo com que eles se esgotem, era uma das técnicas de contagem que diversos povos primitivos usavam. Os povos primitivos tinham o seu número de ovelhas, porém em pedras empilhadas, de forma com que quando acrescentassem uma ovelha, colocassem mais uma pedra. A palavra cálculo, que você deve conhecer, vem do latim cálculos, que significa basicamente pedra. Um dos primeiros povos a criarem um sistema de numeração foram os egípcios. Eles tinham vários símbolos antigos para representar determinada quantia. Eles usavam traços na vertical para indicar os primeiros 9 números inteiros, e para os outros números eles atribuíam símbolos. Como por exemplo, podemos citar o rolo de corda, que seria igual a 100, a flor de lótus, que seria 1000, e assim por diante. O sistema egípcio parte da ideia de agrupar. Como cada símbolo equivale a um determinado valor, para você escrever 200, por exemplo, você teria que desenhar 2 rolos de corda, afinal ele vale 100, e 2 vezes 100 é 200. Se fosse 206, seria 2 rolos de corda mais 6 bastões, e assim por diante. Também temos o sistema de numeração romana, que é utilizado até hoje para representar os séculos, capítulos de livros, relógios antigos, nomes de reis, entre outras coisas. Os algarismos romanos não se destinavam para fazer operações, eles eram utilizados para apenas representar alguma quantia. Os números romanos são representados por letras, cada uma com seu devido valor. Por exemplo, o I, que vale 1, o V, que vale 5, e o X, que vale 10, e assim por diante. Diferente dos egípcios, além do princípio aditivo, os algarismos romanos também utilizam o princípio subtrativo. Nos algarismos romanos, você não pode repetir mais do que 3 vezes o mesmo símbolo. Para formar o número 4, por exemplo, você teria que colocar um V, que equivale à quantia de 5, e do lado esquerdo do V, o I. Assim você representaria o número 4, pois 5 menos 1 é 4. Além do princípio subtrativo, temos também o aditivo, que para formar o 7, por exemplo, colocaríamos o V, que equivale a 5, mais 2I, que equivalem a 1. Somando, teríamos o número 7. Também temos os algarismos indo-arábicos, que são os mais importantes, afinal é o sistema de numeração mais comum para a representação simbólica no mundo atual. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.
Espero que você tenha gostado e aprendido bastante com ele. Compartilhe o vídeo para seus amigos nas redes sociais e não se esqueça de comentar o que você achou, avaliando e dando a sua opinião.